Voltando então à nossa introdução, na aula passada nós salvamos o nosso primeiro projeto, portanto ele está disponível aí na barra do lado esquerdo. Vamos clicar sobre ele para voltar ao nosso projeto. Vamos criar o nosso primeiro sprite. Na barra de recursos, clique com o botão direito sobre Sprites e depois com o botão esquerdo em Criar Sprite. Na janela que se abre, observe que o nome default para o primeiro sprite é Sprite 1. O Game Maker já oferece essa nomenclatura para que você possa ir nomeando seus sprites. Só que dentro da programação se convencionou dar aos sprites a iniciação SPR. Então, ou seja, todo sprite deve começar dentro do Game Maker com SPR underline, para que você possa identificar depois, mais para frente você vai entender a necessidade, quando o jogo for ficando complexo, você vai entender a necessidade dessa nomenclatura. Além do que, a palavra sprite se refere a algo ou alguma coisa que possa ser manipulado na interface. Então é justamente esse o objetivo do sprite. Um boneco, alguma coisa que possa ser manipulado durante o jogo. Vamos então mudar o nome para SPR underline ator. Observe que assim que você mudar o nome já aparece na barra aí da janela e também aqui do lado, na barra de recursos, o nome já é trocado automaticamente. Passa a ser o nome que você determinou para o seu sprite. Logo abaixo do nome que nós colocamos, nós temos a janela imagem. E abaixo dela nós temos o size, o tamanho do nosso sprite. Por convenção, o Game Maker nos dá 64 por 64 pixels. Clique sobre o ícone Redimensionar Sprite. Na janela de redimensão das propriedades do sprite, nós podemos observar que o tamanho corrente é 64 por 64 pixels. Mas logo abaixo nós podemos escalonar a imagem, ou seja, aumentá-la ou diminuí-la conforme a nossa necessidade. Clique com o mouse dentro da caixa onde está o 64 e coloque 128. Observe que automaticamente ele irá mudar o número de baixo para 128, ou seja, largura e altura. Lembre sempre, W, o mais largo, largura, height, o H, o mais estreito, altura. Então, W, largura, H, altura. Então, ele transforma as duas dimensões na mesma. Por quê? Porque logo abaixo, o aspecto ratio, aí, ou seja, manter a proporção da imagem está habilitada. Então, se você desabilitar esse botão aí, você poderá então mudar as dimensões de largura e altura conforme a sua necessidade. Depois que você fizer os ajustes de tamanho necessários segundo o sprite que você quer desenhar, se você tiver aí um projeto já da sua interface aí bem já elaborado e você sabe qual é o tamanho em pixels exato que você vai precisar para o seu personagem, você põe aí os valores necessários, depois é só clicar em aplicar aí no canto esquerdo. Nós deixaremos a janela como ela estava no início, ou seja, o nosso sprite terá 64 por 64 pixels com o aspecto ratio aí, ou seja, a dimensão dele aí forçada para que ele possa realmente ocupar um quadrado perfeito. Vamos então clicar em cancelar para que nenhuma alteração seja feita no nosso sprite. Ao lado nós temos dois botões, Edit Imagem e Import. Vamos clicar aí no botão de edição da imagem. Observe então que surge uma nova aba chamada SPR Ator. Esta é a janela de edição do sprite oferecida pelo Game Maker. É claro que se você quiser um desenho mais elaborado,
você terá que realizá-lo em outro software de edição vetorial ou mesmo de imagem e depois trazer ele para dentro do Game Maker. Mas ele oferece essa janela aí, parecida um pouco com um Paintbrush, com uma ferramenta de desenho bem simples, mas que tem alguns recursos interessantes. Então aqueles que gostam de desenhar bonecos não muito detalhistas, apenas que se preocupam mais com a ação do jogo e não muito com o gráfico, com o cenário, ela oferece alguns recursos que você pode então produzir aí os seus desenhos e construir o seu jogo a partir dela. Vamos ver aí os detalhes. Observe que do lado direito nós temos aí a ferramenta de lápis. Uma vez clicando sobre o lápis, você pode escolher aí na cartela de cima a cor que você quer para o seu traço e também mais acima você pode escolher o brush, ou seja, a largura aí do risco do traço que você vai desenhar na tela. Então existem aí várias possibilidades de cor e de espessuras de pincel ou de lápis para você fazer o seu desenho. Faça um teste, vá se familiarizando com a ferramenta. O ícone do lado é o ícone da borracha, com o qual você pode apagar o desenho que você está produzindo aí na tela. Clique sobre ela e depois escolha a espessura da borracha que você quer utilizar. A ferramenta da borracha é muito útil quando você está fazendo um desenho bem detalhista e você precisa apagar apenas 1 ou 2 pixels do seu desenho. Então ela te dá essa possibilidade de que você possa apagar pequenos detalhes do desenho. A próxima ferramenta é o baldinho de tinta, ou seja, para você colorir as figuras que você tem aí desenhado. Basta clicar sobre a ferramenta e escolher a cor e depois clicar sobre o desenho que você quer colorir com a nova cor. Logo abaixo nós temos a ferramenta para desenhar retângulos. Observe que ela está seccionada. Isso nos diz que nós podemos selecionar duas partes da ferramenta separadamente. A parte de baixo que nós selecionamos aí faz com que nós possamos desenhar um retângulo cheio. Quando selecionamos a parte de cima da ferramenta, nós poderemos desenhar aí somente o contorno de um retângulo. Explorando aí o uso das várias ferramentas, nós conseguimos desenhar esse pequeno bonequinho aí na tela, né? Os recursos aí são limitados, então, mas se você tiver paciência e gostar desse tipo de trabalho, né, dá para se desenhar objetos e coisas bem mais elaboradas e bem mais detalhistas do que esse. Nós vamos apenas desenhar esse pequeno bonequinho para nós continuarmos o curso. Clicando então com o botão esquerdo do mouse sobre a figura do boneco, aparecerá o menu e você pode então clicar na opção Copy para copiar a figura que você desenhou. Em seguida, clique na barra cinza escura e do lado ao lado da figura com o botão esquerdo e clique na opção Paste, colar. Agora nós temos duas figuras do mesmo boneco. Eu selecionei a ferramenta lápis e fiz uma alteração aí no cabelo do boneco. Depois eu fiz mais uma cópia do boneco e alterei as pernas dele. Do lado esquerdo das imagens do boneco você tem o botão de play e pause para você iniciar e parar a sua animação. Clique sobre o botão. Observe aí a animação do seu boneco e vá fazendo os ajustes que você acha necessário. Selecione o frame que você quer mudar e faça as alterações utilizando as ferramentas de desenho disponíveis. Observe que do lado esquerdo existe um pequeno ícone. Clique sobre ele. Surge então a barra onde você pode setar a velocidade com que os frames serão exibidos por segundo. Modifique então a velocidade e dê play para ver como se comporta aí a animação do seu boneco.
Observe que essa velocidade deverá ser uma velocidade constante durante todo o seu jogo. Então você não pode simplesmente alterar a velocidade de um boneco e deixá-la de outro de forma diferente. Então, uma vez optada por uma velocidade, essa velocidade deverá ser constante para que todas as animações do seu jogo tenham o mesmo procedimento. Então nós iremos deixar aí 15, que é a velocidade de flow por enquanto, e vamos clicar no ícone para recolher aí essa barra de velocidade. Clicando sobre a barra de rolagem do lado direito da caixa ou posicionando o mouse sobre as ferramentas e fazendo a rolagem, surge aí a possibilidade de você trabalhar com layers ou camadas dentro desse editor aí de imagem que nós temos. Basta você clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem de flow e clicar em adicionar layer, que será adicionada uma nova camada ao seu desenho. Observe que surgiu então aí a nova camada e você pode controlar a exibição das camadas colocando aí, a visibilidade ou tirando a visibilidade das camadas. Isso é muito importante quando a gente faz um desenho muito complexo e não quer fazer alterações diretas no desenho. Então nós criamos uma camada e vamos alterando o desenho na camada. Qualquer coisa nós apagamos a camada e o nosso desenho fica intacto. Para apagar a camada, basta clicar sobre ela com o botão direito e Delete Layer ou deletar camada. Nós iremos então deletar a camada e deixaremos apenas o nosso desenho com os 3 frames ou com os 3 quadros que nós criamos para a animação do nosso boneco. Feito isso, vamos clicar lá no ícone de xizinho próximo à aba do ator para fechar a nossa janela. Retornamos então à janela de edição do Sprite. Quem já trabalhou ou trabalha com jogos sabe da importância do chamado ponto de ação, ou seja, o ponto principal do boneco que está em cena. E quando você clicar aí sobre a imagem maior, observe que surgirá aí esse ponto como um sinal de mais. Esse ponto é o ponto de ação, o ponto quente do personagem. Isso é muito importante quando a gente trabalha com jogos de tiros ou algumas coisas que devem chegar logo primeiro, alguma parte da superfície deve atingir o outro primeiro. Então o ponto de ação deve ficar o máximo possível naquela localização. Então é muito importante esse ponto de ação durante o desenrolar do jogo para saber, o personagem encostou nele, mas não aconteceu nada, o personagem passou por ele. Então é esse ponto de ação que vai determinar aí como as ações acontecem durante o jogo. Você pode determinar a posição do seu ponto de ação manualmente ou pode clicar aí na barra acima em Custom, que você terá as opções. Nós vamos optar aí pelo centro médio da figura. É importante perceber aí que o Game Maker coloca o ponto em relação aos 64 por 64 pixels que nós determinamos para o tamanho da imagem. Em seguida, selecione aí a caixa que nos dá uma visão prévia da máscara. Observe que nós temos aí um retângulo cinza sobre todo o nosso objeto. Essa é a máscara de flow que o Game Maker nos coloca nos personagens que nós desenhamos. Para mudar essa máscara, vamos clicar aí do lado esquerdo na máscara de colisão. Clique aí sobre o menu para que ele possa oferecer as opções de máscaras de colisão que nós temos. Teste aí as várias opções e observe o comportamento aí na tela de como as máscaras seriam aplicadas ao seu boneco, à sua figura. Nós iremos deixar a opção de retângulo selecionada, mas iremos mudar aí o modo como a máscara é aplicada. Iremos utilizar o modo manual. Então, clicando sobre modo,
surge o menu, clique então sobre Manual. Uma vez tendo selecionado o tipo retângulo e o modo manual, surgem aí no desenho 4 pontos, né, ao redor da imagem aí. Então, em cada canto nós teremos um ponto novo aí que nós podemos então editar manualmente essa máscara. Quem joga e percebe aí as ações dentro dos jogos, ou quem já trabalhou com desenvolvimento de jogos, sabe da importância disso. A máscara de colisão determina a área do seu personagem, do seu boneco, que vai realmente colidir com o outro. Isso é muito importante durante as ações do jogo, para que o boneco possa realmente sofrer a ação de modo correto, para que possa se desenrolar novas ações. Então a máscara de colisão ela é muito importante, você determinar o ponto do seu personagem ou do seu boneco que vai realmente colidir com os outros objetos no jogo. Uma vez determinada aí corretamente a máscara de colisão, está aí por hora completo o desenho do nosso boneco. Basta então clicar com o botão direito sobre a barra do sprite ator e clicar em Close para fechar a janela. A janela de edição do ator foi fechada, mas observe que na janela de recursos nós temos lá o ícone do nosso sprite ator. Para chamar novamente o recurso do sprite ator, basta dar 2 cliques rápidos sobre o ícone do sprite ator na barra de recursos, que a janela então será oferecida para edição do sprite ator. Para fechar é o mesmo procedimento. Clique com o botão esquerdo na barra e depois em fechar. Salve seu projeto para que as alterações feitas possam estar disponíveis quando nós continuarmos a edição. Na próxima aula voltaremos para aprendermos um pouco mais aí sobre o botão Import e as edições dos sprites.